Jovens, vocês já ouviram falar do Sentinela da Marvel, né? Eu aposto que sim. Mas se não, vocês precisam então saber o quão poderoso ele é nos quadrinhos. O Sentinela, também conhecido como Robert Reynolds, ele é um herói barra anti-herói da Marvel, né? Que possui então quantidade incrível de poderes e habilidades. Ele é tão poderoso que muitas das vezes ele é comparado então com o Superman da DC, né? E com uma origem tão misteriosa e também com um passado bem conturbado, o Sentry, ele é um personagem bem complexo e também fodão ao mesmo tempo, que tem então um lugar em qualquer lista de heróis mais poderosa da Marvel que você pensar. E nesse vídeo de hoje eu vou te contar 10 personagens que o Sentry, o Sentinela, venceria e os que ele não conseguiria vencer. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, já estamos aqui em mais um vídeo e hoje vamos falar então sobre o Sentinela, né? O cara, o herói, o anti-herói mais poderoso, um dos mais poderosos da Marvel, que tá sempre aí enfrentando heróis, vilões, seres cósmicos poderosos. E no vídeo de hoje é aquele clássico, aquele padrão de personagens que o Sentinela venceria e os que ele não poderia vencer, ou que teria menos chance de vencer. Então já vem comigo, solta aquele like maroto para você apoiar bastante o vídeo, para eu entender que você quer ver mais vídeos como esse aqui, de outros personagens também. E aproveite também, se inscreve no canal para você acompanhar outros duelos com o Sentinela, com outros personagens também, para você também ficar ligado em todas as novidades, de todos os vídeos que eu vou estar lançando aqui para vocês, seja de Marvel, DC, quadrinhos de modo geral e outros personagens de outros universos também. Vence e perde. Alien X. Alien X ele pode realmente vencer o Sentinela? Olha, eu diria que a chance vai sempre ter, mas é difícil. Sabemos que o Alien X ele tem então a distorção da realidade, manipulação do tempo, uma certa onisciência praticamente, já que ele vem então da raça sapiens celestiais, tem então uma resistência incrível, tem também uma certa imortalidade, já que ele também não pode envelhecer, não pode sofrer danos graves e também nem nada do tipo, porque como a sua dimensão ela é fora do próprio universo, ele ou eles também, como sapiens celestiais, né, não pode então ser afetados por nada. Mas Sentinela não pode morrer. Ele, mesmo então sendo apagado da linha temporal, ele já voltou à vida, ou tem então um vasto poder cósmico, manipulação de matéria, entre muitas outras coisas. Eu diria que essa seria uma primeira luta, né, que ficaria entre a possibilidade dele vencer, mas que não é vencer do tipo solar o Alien X, não. Vencer que eu digo tipo assim, por ter uma vasta gama de habilidades e não ter como Alien X vencer 100% Sentinela, saca? Porque ele vai sempre então se manter de pé ali, vai sempre voltar, não tem como Alien X pagar o Sentinela. E perder também, porque mesmo sendo um Sentinela, sendo poderoso como ele é, o Alien X, ele ainda assim, ele é uma raça absoluta do universo de Ben 10. Alien X também, em sua primeira aparição, por exemplo, ele rebobinou o próprio tempo. A Serena também disse ao Ben que o Alien X pode então controlar a própria natureza do tempo e espaço. O Scourge usa então o DNA do próprio Alien X para poder então criar uma espada e facilmente corta então uma barreira extradimensional destinada a proteger a Quantumania da liberação de energia pelo Aniquilador. Então, tipo assim, chance de vencer, ambos têm chance. Não seria um empate em si, mas também não seria uma vitória, também nem derrota. Tá ali, ambos têm uma possibilidade de vencer. Perde Deus da Luz, Lanterna Verde. Esse é o Hal Jordan, Deus da Luz. Ele tem então uma caixa materna que se então fundiu com o anel do Lanterna Verde. E as caixas maternas então aparentemente então acessam o poder da fonte, que ele então permite então obter o conhecimento, que são então sencientes o suficiente para poder ter poderes como telepatia, teletransporte, manipulação e também transferência de energia. Quando fundido com seu anel dos lanternas, permite então restaurar então o planeta, né, a corporação dos lanternas também, enquanto então devolver os parademônios a Apocalipse. Ele então podia então até controlar as estrelas e supostamente não estava então mais limitado pelo tempo e espaço, estando então em todos os lugares ao mesmo tempo, e ascendeu a uma posição em que poderia então comandar o anel mãe para restabelecer a bateria dos lanternas e se destruir sem consequência, quando então a caixa materna estava então convertendo e também destruindo qualquer um que se recusasse a ser um deus. Não dá para saber o quão poderoso é exatamente, mas pelas propriedades o Deus da Luz poderia se rivalizar pelo menos contra Deus de Lanternas, ou áudios de alguns lanternas tem. Por exemplo, Goldstorm, John Stewart, a Lanterna Branca do Kyle Reynolds, ou mesmo o próprio Voltron, que é um dos lanternas mais antigos, o primeiro em si dos lanternas. Vence Broly. Todo fã de Dragon Ball sabe que o Broly ele é uma fera incontrolável, cara. Muito provavelmente ele está pelo menos no top 3 dos Saiyajins mais poderosos da obra. Quiçá, talvez em primeiro, por justamente ser o lendário Super Saiyajin. Para se enfrentar o Broly é bem complicado, porque sua força e o poder também está muito ligado à sua raiva. Quão descontrolado ele vai ficar. Então numa luta é difícil saber se aquele pico de raiva que ele está é o seu limite ou não.
Porque como vimos no filme do Broly, ele realmente se soltou, justamente quando o próprio Freeza matou o pai dele. Aí o bicho chutou o balde. Mas falando então nessa luta com o Centurion, olha, temos dois caras que dificilmente evitam de lutar com tudo. Centurion, ele também é um cara que pode então se descontrolar fácil, principalmente quando então o Void está então envolvido. Mas, pra falar a verdade, o porquê o Centurion então venceria o Broly, é só você então pegar o vasto arsenal de habilidades e poderes, né, que o Centurion tem. Absorção de energia, que pode então absorver o Ki ou a charjada de energia lançada do próprio Broly, manipulação de moléculas, manipulação de matéria, realidade, imortalidade e muitas outras coisas. Você pode dizer que o Broly ele venceria na força bruta, mas eu discordo, porque só você comparar todos os vastos feitos que o Centurion tem em questão de força física. Lutar com o Hulk, Doutor Estranho com os poderes demoníacos, o Thor, Surfista Prateado, Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, o Cancerverso, né, rasgar o Cancerverso lá, seres cósmicos, entidades e assim vai. Isso é um baita de um feito. Então eu acredito que o Centurion poderia sim vencer o Broly. Perde Titan Hulk. Titan Hulk é uma versão ou forma do Hulk sombria, que vem então de consequência depois de Immortal Hulk, mas só mostrou agora na HQ Hulk 2021 e Hulk vs Thor, a Guerra do Banner. Essa raiva então sombria do Hulk, que não pode então ser dominada, acabou então criando o próprio Titan Hulk. Para falar a verdade, essa história do próprio Titan Hulk mostra que cada pessoa tem uma transformação de Hulk, como por exemplo She-Hulk tem essa transformação, Amadeus Cho e até mesmo Deus, como citado, dando a entender então Below Hall, que é dito então pela essa raiva que tem então o Hulk pro Hulk em si mesmo. Basicamente, temos então o Hulk, o nosso Hulk padrão, que todo mundo conhece, é o Bruce Banner, mas que existe um outro Hulk dentro desse nosso Hulk padrão. Esse é o Titan. Essa verdadeira forma ou poder, ou a verdadeira raiva dele é tão forte, cara, que é capaz então de absorver qualquer energia, inclusive a radiação gama e também magia, deixando ele ainda assim mais forte. Resumindo, essa é a forma verdadeira ou a forma verdadeira da raiva do Hulk. Pode então ser uma das mais poderosas. Por que ela poderia vencer o Centurion? Apesar dessa HQ ainda estar rolando, tá? Não terminou ainda e muitas coisas vão acontecer. Ele demonstrou ter uma durabilidade e também uma habilidade também, pra mim, tá? Pra mim, pessoalmente, bem importante. Que é o que? A absorção de energia, que pode então drenar toda a energia do Centurion. E se o Hulk padrão, digamos assim, tá? Venceu o Centurion, imagine então o que o Titan poderia fazer. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo mais detalhado falando então sobre esse Titan Hulk, só comentário aqui. Vence Goku Mui. Eu diria que o Goku Mui seria então um grande desafio pro Centurion, né? Porque como vocês sabem, ou quem não sabe ainda, quando o Goku ele entra então nesse instinto superior, que é então uma técnica dos próprios deuses, ele então deixa sua mente vazia completamente. E o seu corpo então se mexe sozinho em sua vontade. É como se fosse então uma corrente numa correnteza de uma cachoeira ou rio. Ela vai então te levar para onde ela quiser. E é isso que é o interessante, porque o Centurion ele não conseguiria então acertar o Goku. Porque como eu disse, o Goku vai conseguir então se desviar dos golpes dele. Mas ainda assim, mesmo que o Goku deixe o Centurion atingir o seu corpo, ele também pode endurecer o seu corpo, como fez com o Moro. Assim então seu corpo fica então bastante enrijecido, né? Como se fosse então o concreto. Mas não dá para comparar o Moro ou qualquer outro personagem de Dragon Ball com o Centurion. Por quê? Porque o Centurion ele é um herói barra anti-herói que está então fora dos padrões de heróis da Marvel. Tipo, o cara derrotou facilmente o Bill Raio Beta, o mesmo cara que enfrenta o Thor. Sentinela, além também é capaz de rasgar a zona negativa com suas próprias mãos. A zona negativa no universo Marvel está além das infinitas dimensões de nível superior, além de seus próprios multiversos. O Randall já descreveu a zona negativa, tá, por exemplo, como uma zona ilimitada do subespaço, o que indica que a zona negativa e o subespaço é a própria encruzilhada do próprio infinito, e que pode então estar então diretamente dentro de um do outro. Ele também chegou a rasgar o Void, que é essa outra contraparte maligna, né? Normalmente o Void então está bem mais forte que o Centurion. Enfim, seria uma luta fisicamente complicada, mas não impossível para o Centurion. Mas Centurion não precisa só ficar no físico em si. Ele tem uma vasta gama de poderes, como hacks, manipulação de energia, matéria, molecular e muitos outros. Além disso, Centurion também contém então um fator de ressurreição e regeneração muito maior do que o do Goku, que voltaria, né, a assombrar o Goku numa luta daquele jeito maroto. Perde Superman Visitante Estranho. Como eu já expliquei o porquê essa versão do Superman Visitante Estranho é uma das mais poderosas, talvez estando então no top 3, tá, da versão mais poderosa do Superman, mais forte. Superman Visitante Estranho, ele é o único sobrevivente do universo há bilhões de anos. Seu maior feito, além de criar clones de si mesmo, provavelmente
é tão forte quanto ele abriu então a realidade na pura e força bruta. Ele quebrou então os limites do espaço e tempo para poder salvar então outros seres humanos numa outra dimensão, e depois ele escapou do fim do universo. Essa versão do Superman dificilmente dá para saber uma fraqueza ou algo do tipo, porque o que nos é apresentado é o que justamente a alta capacidade dele de fazer coisas absurdas e que em tese, né, seriam impossíveis. E é só por esse feito absurdo que já quebraria todos os feitos do Sentinela que ele tem nessa galeria. Além do mais, não dá para cravar que o Void ou qualquer outro poder do Sentry, né, funcionaria com o Superman Visitante Estranho, porque como eu falei, a partir do momento que esses dois se encontrariam, né, que se encontrassem, Superman poderia fazer com que o Sentry ficasse igual ao que o Knu fez com o Sentry, né, rasgar ele ao meio e destruir ele completamente. Vence Shazam. Shazam tem o dom então de receber os poderes dos deuses gregos. Isso é uma dádiva incrível. O que faz Shazam então ter poderes para poder enfrentar pesos pesados como Adão Negro, Superman e muitos outros. O Shazam, ele ainda tem um auge onde ele então pode pegar todos os poderes dos deuses, amplificando ele então ao máximo. Ele então usou esse poder para poder enfrentar o Espectro por um tempo, mas eu não estou usando esse auge dele, porque para ele adquirir esse auge, ele necessitou de uma ajuda externa para poder conseguir isso. Então, falando então só dos poderes padrões do Shazam, o Sentinel, ele tem então a capacidade de vencer, sim, porque por mais que a magia envolva o Shazam, Sentinela tem uma certa resistência a isso. É dificilmente também o Shazam então conseguiria então conter o Sentinela por muito tempo. Eu admito que sim, poderia rolar uma luta interessante no começo, mas a longo prazo a vantagem sim seria completamente pro Sentinela. Perde Pária DC. O antigo inimigo da Liga da Justiça e por consequência também todo o universo DC, Pária voltou a aparecer em Dark Crisis para poder usar então a Grande Escuridão, a entidade mais poderosa de todas do universo DC, para poder fazer então o universo destruído dele, né, do Pária, voltar à vida, após então os acontecimentos de Crise Infinitas Terras lá do Anti-Monitor. Nessa Dark Crisis, o Pária se mostrou estando então ainda mais poderoso, usando então sua própria máquina de antimatéria, e o Pária então foi capaz então de extrair a energia da Grande Escuridão, não só para poder ficar mais forte, mas como também para poder corromper todo mundo, seja então herói ou vilão. Inclusive ele também apagou, entre aspas, a Liga da Justiça, enviando eles para um outro mundo, o mundo dos sonhos, onde ele também chegou a sair ileso dos golpes do Adão Negro, que também eliminou também a Liga da Justiça encarnada. Ele também teve a proeza ainda de recriar os universos infinitos através de uma reação em cadeia dos mundos dos sonhos da Liga da Justiça. Ele também se mostrou ser muito mais poderoso que o verdadeiro Darkseid, a Mão Vazia e qualquer outra entidade que apareceu na DC. Então, nem tem discussão. O Pária, ele solaria completamente o Sentinela. Vence Caçador de Marte. Esse certamente tem uma discussão, dá para ter uma chance de discussão, talvez até mesmo para poder discordar se ele realmente venceria ou empataria. O Caçador de Marte, ele é um dos heróis mais poderosos da Terra. Ele já foi dito então por vários heróis que tem um poder comparável ao Superman em poder. Inclusive o próprio Superman também já disse isso. Além dessa força, ele é um cara, um dos telepatas, né, mais poderosos, cara, da DC, se não o mais poderoso do universo. Ele pode então se adaptar à fisiologia no nível subatômico, pode também alterar seu tamanho, pode ficar invisível, ele também pode então passar pela matéria sólida, também é capaz então de curar a nível molecular, tem também uma super força, durabilidade e também resistência comparáveis ao do próprio Superman. Existem então vários feitos que comprovam que o Caçador de Marte, ele é um absurdo. A questão é, ele realmente perderia pro Sentinela? Olha, como eu falei, a discussão é boa. Muitos vão dizer que a telepatia do Caçador de Marte poderia dar um jeito na mente do Sentinela. Só que tem um porém. Assim como aconteceu com o Coringa, que também tem uma mente ferrada, né, para poder se mexer, e que o Caçador de Marte não conseguiu curar o Coringa da loucura dele, definitivamente o Sentry segue o mesmo padrão. Por causa de ter sua mistura de personalidade, né, incluindo também o próprio Void, dificilmente o Caçador de Marte conseguiria curar ou pelo menos dar um jeito permanente no Sentinela. Ele poderia sim arranjar uma brecha para poder nocautear o Sentry temporariamente. Só que a fraqueza, que digamos assim, do Caçador de Marte é o fogo, e o poder que o Sentinela ele tem, de certa forma, é energia cósmica de mais alto nível. Isso então poderia sim prejudicar o Caçador de Marte. Mas eu vou deixar para vocês me responderem aqui nos comentários o que vocês acham, se o Sentry venceria ou não. Para mim, ele venceria sim, mas por pouca coisa. Perde Beatrice o Menico. Nessa luta, Beatrice faria o Sentry de gatinho
que não consegue então ficar sem a sua caixa de areia. Sendo então uma das bruxas mais poderosas do Maníaco, Beatrice pode então criar coisas chamadas então de Catbox. Cada Catbox contém então uma quantidade diferente de mundos trabalhando, que são mundos também maiores e muito mais poderosos, mais fortes. A única pessoa a fazer Catbox maiores que a Beatrice é a Baxtel, que é uma outra bruxa também poderosa. O conflito da Beatrice, por exemplo, e também do próprio Barry, já poderia causar então uma destruição ao multiverso. O ponto crucial também da própria Beatrice é que ela também tem um verdadeiro potencial, o que torna então ela uma das bruxas mais poderosas de atingir esse estágio, tornando então-se a bruxa infinita, onde ela pode também criar conceitos além dos infinitos. Então mudar o conceito do próprio Sentinela para Beatrice vencer seria uma coisa mais fácil do mundo que ela poderia fazer. Mas lembre-se, essa é a minha opinião. O que vocês acham? Tá errado? Não tá errado essa lista? Comenta, faça sua lista aqui embaixo nos comentários. Quem você acha que venceria o Sentry e quem o Sentry poderia vencer. Aproveite, se inscreve no canal e sugira qual outro personagem que você quer ver aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.